Olá, vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Lá no comecinho do vídeo passado, o professor explicou que o nome Mesopotâmia não era utilizado pelos mesopotâmicos, mas foi dado pelos gregos posteriormente. Por quê? Porque a Mesopotâmia é um conjunto de vários povos que viveram lá. São acádios, são babilônicos, são sumérios. E no segundo vídeo que o professor quer que vocês assistam, e que está no planejamento, nós tratamos exatamente sobre um dos mais importantes povos, que são os sumérios. Observem com o professor. Foram os sumérios. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. É importante que vocês continuem lendo, que vocês continuem assistindo todo o material. Então, vamos lá para o nosso material escrito. Civilizações mesopotâmicas. Civilizações. Não é um só povo. Quando nós vamos trabalhar o Egito, nós vamos trabalhar o Egito como sendo um povo. Aqui não, são vários povos. Algumas histórias bíblicas que chegam até nós hoje, elas foram escritas na Mesopotâmia. Talvez a mais importante dela explique de forma mitológica o surgimento das diversas línguas. É uma narrativa impressionante. Os homens queriam descobrir o segredo dos deuses. E para isso, eles resolveram construir uma torre, mas uma torre muito alta, a chamada Torre de Babel. Deus, para não ceder aos homens os seus segredos, resolveu castigá-los. E para isso, castigou-os com várias línguas. Cada um falando a sua língua e o outro não compreendendo a língua do outro, não poderiam se comunicar. E não conseguiriam acabar a torre. Assim nasceram as diferentes línguas. Observem que aqui está um detalhe de como os primeiros seres humanos passaram a explicar as diferenças culturais entre si. E uma das diferenças é a língua. Como não existia uma explicação racional, teve que se recorrer aos mitos, teve que se recorrer aos deuses. Observe aqui, então, que foram os mesopotâmicos que desenvolveram a escrita cuneiforme. Os sumérios, eles criaram códigos. E a escrita se chama cuneiforme porque, para os mesopotâmicos, uma espécie de prego era chamado de cuneu. Então, os cuneus faziam esses símbolos aqui. Observe que nós temos uma tradução para o alfabeto moderno. Olha só quanta simbologia existe na escrita cuneiforme. Foram eles que desenvolveram a agricultura e o comércio. A agricultura está na base da economia mesopotâmica. Foram eles que domaram, entre aspas, o gado e os outros animais, que domesticaram esses animais. Foram eles que criaram técnicas para a produção de cevada e de trigo. Desenvolveram o comércio. E muito do que se tem hoje foi desenvolvido pelos mesopotâmicos. Observe que a utilização de metal para fazer moeda, e principalmente utilizando-se do ouro, eles vão fazer trocas. E eles rompem com a ideia de trocar
produto por produto. E eles passam a trocar produtos por metal. Mas o porquê o ouro? A dificuldade de encontrar. O nome já diz metais preciosos. Mas por que eles são preciosos? Porque existe uma quantidade relativamente pequena desse metal disponível no planeta. Se tivesse bastante, não seriam preciosos. Outro povo que viveu nesse momento, além dos sumérios, foram os acádios. E juntando sumérios e acádios, nós vamos ter as primeiras cidades que nós temos origem no planeta. Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Ur e Lagash. Observe que todas elas surgiram ou no rio Tigre ou no rio Eufrates. As margens desses rios, que eram extremamente importantes. Observe que os sumérios são considerados a primeira e a civilização mais antiga da humanidade. Foram eles que desenvolveram as primeiras obras hídricas. Canais de irrigação e navegação, represas e diques. Por isso que eles são chamados, e prestem muita atenção, é importante anotar esse conceito, de civilizações hídricas. Por quê? Porque eles viviam transformando e se utilizando da água para sobreviver e avançar. É a partir da água, dos rios, é que eles conseguem fazer o quê? Que eles conseguem se desenvolver, transformar a natureza e transformar-se a si mesmo. Foram eles que descobriram a roda e foram eles que desenvolveram, olha só, gente, que é interessante aqui, ó, os primeiros carros à base de roda. Olha quanta tecnologia que nós temos. O ralador, o trenó sobre o ralador e assim por diante. Então observe que aos poucos eles observam o formato, mas eles não criam a roda a partir de uma ideia única. Eles criam a roda a partir da observação. Observação do quê? A observação do Sol. A partir do formato do Sol é que eles conseguem pensar e observar. Olha só, a curiosidade nos leva à transformação. E a transformação vai exigindo novas transformações. Olha que interessante. Eles não criaram as rodas ligadas ao eixo antes do rolador. Vai a partir do rolador, do trenó, e assim eles vão avançando. Volta um pouquinho no slide de cima, tá? Que trata aqui novamente sobre a escrita cuneiforme. Isso aqui nós já vimos. Então podemos avançar. Observe aqui, ó, que as cidades vão crescendo. As cidades vão cada vez tendo mais pessoas. Porque é característico do ser humano viver em sociedade. É característico do ser humano ter a necessidade do convívio social. É esse, talvez, um dos maiores problemas dessa pandemia. Por que o pessoal não está respeitando o isolamento social? Por que o pessoal não está aceitando o distanciamento? Porque nós nem chegamos ainda ao isolamento, nós estamos no distanciamento. Porque nós temos necessidade de viver em sociedade, nós temos necessidade. E a escola, talvez seja, o que eu sinto mais saudade da escola? O convívio com os colegas, com os professores, com a direção. E isso tudo vai mudar a partir do momento que nós pudermos retomar. Então, cada cidade dessa, ela era uma cidade independente, mas ela fazia parte do mesmo estado, de um estado centralizado, e que dominava os outros. Não pense que uma cidade aqui, ela era boazinha com a outra, não. Se ela pudesse dominar a outra e escravizar a outra, ela podia fazer sim. Um outro povo bem importante são os amoritas. Tá? Observe bem, em 1900 a.C., os sumérios e acadianos foram dominados pelos amoritas.
Quando o professor fala em dominado, gente, aqui é guerra. O povo mais forte vai fazer o quê? Vai conseguir dominar outras cidades. Observem, volta ao slide anterior. Aqui nós temos a cidade da Babilônia, e que não é as primeiras cidades. As primeiras cidades eram aqui, ó, Ururush, Lagash. Babilônia surge depois, mas ela consegue se desenvolver muito mais e consegue dominar as outras. Então os amonitas fundam o Império Babilônico. Ou melhor, o primeiro Império Babilônico, nós vamos ter o segundo posteriormente. Né? E os babilônicos eram muito fortes. São os babilônicos que criam o Código de Hammurabi. E o rei Hammurabi ele consegue conquistar todas as cidades. E consegue fazer com que todos fiquem sob o seu domínio, sob as suas ordens e principalmente a lealdade sobre os indivíduos. Aqui, ó, está o Código de Hammurabi. Quando o professor dizia que ele era escrito em pedra. Essa pedra aqui, ó, está entalhado todas as leis que nós temos slides abaixo aqui, ó. Observe que nós temos vários artigos, ele rege tudo, tudo. Ele tem uma ideia de igualdade, mas ele não é igual, porque ele trata em igualdade membros de uma mesma classe social. A essência do Código de Hammurabi consiste no que os juristas chamam de lei de talião, a história do olho por olho, dente por dente. Eu te dei um soco e quebrei teu dente, qual vai ser a minha pena? Se nós estivermos na mesma classe social, alguém vai dar um soco em mim e eu vou perder um dente também. Por quê? Para que eu sinta a mesma dor e o mesmo efeito daquilo que eu causei no outro. Aqui nós temos vários artigos do Código de Hammurabi. E eu quero que vocês leiam e copiem pelo menos 3 deles. 3 que vocês acharem bastante importante. Alguns dos governantes muito fortes. Salmanassar I. Olha só. Ele teve a capacidade de dominar 14.000 soldados e transformá-los em escravos. E olha a crueldade que ele fez para ele. Para que ele se transformasse em soldados dóceis, foram cegos. Um outro governante muito importante, o rei Assurbanipal. É o período de maior glória da Babilônia. E observe um detalhe importante. Ele cuidava muito do que, gente? Da cultura, do conhecimento. Então foi ele que construiu uma das bibliotecas mais antigas que se tem, da antiguidade. A biblioteca de Nínive. Isso é cultura. Porque todo o conhecimento, ele estava centrado lá. Independente se fosse conhecimento assírio, sumério, babilônico, persa, lá estavam os conhecimentos. O segundo império da Babilônia, eles já foram muito além da região do rio Tigre e Eufrates. Observe que eles avançaram sobre onde hoje é o Estado de Israel, o Estado da Palestina. Aqui onde viviam os hebreus. E como eles dominaram os hebreus tinham pavor. Preste atenção muito para esse indivíduo, Nabucodonosor. Ele é um dos grandes imperadores do Império Babilônico. E ele transformou o Império Babilônico criando grandes construções. A Torre de Babel e também, talvez o mais importante, os jardins suspensos da Babilônia.
Lembra que o professor disse que é um local bastante árido, um local com bastante areia? Vocês imaginem que o Nabucodonosor criou para sua esposa, no meio do deserto, um castelo onde se viam bastante o verde. E aí você imagina de longe você ver ao longo muito, mas muito deserto, e no meio do deserto grandes construções verdes. Então o indivíduo, quando ele chegava e avistava o jardim, parecia que aquilo lá estava suspenso no ar. Não estava suspenso, mas dava a ideia de jardim suspenso da Babilônia. O que nós temos, tá, hoje das ruínas. Tá? Como que acabou? Como que os sumérios, como que os acádios, como que a Mesopotâmia acabou? Então, após a morte de Nabucodonosor, o império foi conquistado pelos persas, que é um povo que nós vamos estudar posteriormente, sob o comando de Ciro em 539. Meus queridos, essa é a história de um povo não, de vários povos que criaram a Mesopotâmia. Muito do que nós temos hoje. Horário, divisão do dia, sistema sexagenal, horóscopo, os astros, técnicas, escritas, navegação, foram desenvolvidas pelos mesopotâmicos. Espero que vocês assistam os 2 vídeos e que compreendam como foi esse primeiro povo que se transformou numa civilização. Compreender essa civilização é compreender talvez um pouco da nossa história enquanto ser humano que vive e que necessita viver em sociedade. A todos um abraço. Qualquer dúvida, vocês postem aqui embaixo. E ao assistir o vídeo, é importante que vocês deixem registrado o nome de vocês, pois assim o professor sabe quem é que assistiu e quem que acompanhou o vídeo. Também teremos aula via Meet, ou seja, atendimento da turma e no individual. Um abraço a todos e um beijo no seu coração. Até mais.